Ludwig Lachmann, ele é um economista, ele inicia sua carreira formando na Universidade de Berlim, que é onde ele realiza seu doutorado, sob orientação do Werner Sombart. Para quem não sabe, o Werner Sombart é um dos últimos representativos da escola histórica alemã, lá para a década de 20, 30, e ele foi orientador do Lachmann no seu doutorado. E a questão é que, ou para o final, ou pouco antes da conclusão do seu doutorado, ele ainda não era austríaco, o tema de pesquisa do doutorado dele foi uma análise econômica do fascismo italiano, por exemplo, e pouco antes do final do seu doutorado, ele conhece um economista alemão com inclinações austríacas chamado Emil Calder. Através desse contato, ele é apresentado aos escritos de Mises, Hayek, Menger, Wieser e os autores da escola austríaca. Nisso, ele se torna, após a conclusão do seu doutorado e com a ascensão do nazismo na Alemanha, ele, sendo judeu, ele se muda para Londres, onde ele se torna estudante de Hayek, na London School of Economics, e nisso ele trabalha como assistente de pesquisa do Hayek, ele conhece vários autores muito relevantes. Aquele contexto onde ele estava, na London School of Economics, na década de 30, foi provavelmente uma das décadas mais produtivas para a história da economia no geral. É algo que o colega de carreira e de formação dele, o George Steckle, que é muito influente no pensamento do Lachlan, chama de os anos da alta teoria, que é Years of High Theory, e no caso ele está incluído naquele contexto e suas primeiras contribuições, assim como de muitos na época naquele contexto de grande depressão, foi para a teoria dos ciclos econômicos. Ele inicia suas obras falando sobre teoria austríaca dos ciclos econômicos e eventualmente ao longo da década de 40 ele acaba mudando seus interesses, não mudando, mas desenvolvendo seus interesses em direção a problemas de teoria do capital austríaca e de expectativas nas ciências econômicas. É basicamente os problemas que vão começar a fazer parte da obra dele, com a sua principal obra de teoria econômica pura sendo o Capital and its Structure, publicado em 1956. Após isso, ele ficou na Inglaterra por alguns anos, após a formação dele no final dos anos 40, e ele muda para a África do Sul, que é onde se torna professor da Universidade de Witwatersrand. Eu não sei falar o nome. Na, Mas tá escrito em algum na lugar, África do gente. Sul. Está escrito em algum lugar. E ele também é muito importante e influente para o que hoje se convenciona chamar de Austrian Revival. Os únicos economistas austríacos que existiam no planeta em 1960 eram Mises, Hayek, Lachmann, Kirchner e Hoffmann, ativos como austríacos mesmo. Claro, você pode falar que você tinha McLuhan, Haberle, que eles já tinham seguido um caminho diferente. Os economistas estavam ativamente elaborando a escola austríaca, eram apenas esses. E no caso, ele é convidado para em 1973 para o que se convencionou chamado, ou que é o momento que se reconhece como o ressurgimento da escola austríaca, que é a conferência de Self-Ryerton em 1973. Só tinha 3 professores nessa conferência, que eram Kirchner, Hofbard e Lachmann. E eles meio que são basicamente os criadores da escola austríaca moderna. Lachmann, ele acaba sendo muito influente na formação da escola austríaca moderna também, diretamente, além de ser um dos autores que estava produzindo. Ele também se torna professor durante metade do ano, por vários anos, na Universidade de Nova York, onde Kirchner estabelece um, o primeiro programa de pós-graduação austríaco desde a Universidade de Viena. E ele meio que se torna um dos representantes do ressurgimento da escola austríaca também,
através de suas contribuições e as questões que ele traz para a análise. Se eu fosse falar do Lachmann, economista, os debates que ele influenciou, um dos principais debates influenciados por ele é um debate sobre a tendência ao equilíbrio no processo de mercado. Afinal, as economias tendem ao equilíbrio ou não? Qualquer austríaco automaticamente reconhece que o equilíbrio não é alcançado, a gente está num mundo de competição perfeita e mudança e incerteza são desafios constantes para os agentes. Mas existia uma divergência muito grande entre Lachmann e Kirchner, que era em relação à atribuição de tendências equilibradoras ao processo de mercado. Kirchner, de um lado, ele convenciona falar em uma ação empresarial como fundamento para um caminho em direção ao equilíbrio. Então, você não está no equilíbrio, mas você consegue caminhar até ele através da descoberta empresarial. E o Lachmann, ele traz o outro lado, que seria a ideia de que as expectativas dos indivíduos que formam os planos de ação são, de certa forma, autônomas devido ao aspecto interpretativo. Então, veja como essas questões metodológicas, meio que weberianas, também se tornam fundamento de questões de economia. A ideia seria que os agentes interpretariam a informação, formariam planos com base em sua interpretação dos eventos e que o aspecto subjetivo desses planos faça com que eles sejam únicos. O fato deles serem únicos significa que você tem um desafio de coordenação de planos. É basicamente o que é postulado pelo que é a grande questão que permeia a sua obra, tanto desde a teoria das instituições, a teoria do capital, a teoria dos processos de mercado, que seria o conflito entre as forças permanência e mudança. E, enfim, não quero entrar muito longe nessa discussão. Se eu fosse resumir uma grande questão que permeia a obra do Lachmann, seria explicar como agentes conseguem superar esse problema do fato das coisas estarem mudando, mas precisarem estar ainda assim permanentes, para que você possa ter ordem. Esse é o grande desafio. E é uma resposta que se encontra de maneira embrionária no legado de Max Weber. Qualquer transformação no ambiente em que você está será limitado de acordo com as suas próprias limitações. Você não vai conseguir convencer alguém se não tiver o conhecimento necessário. O debate está setado em questões que nossas obras já respondem. Para a questão de que não haveria justiça sem Estado, nós temos a obra Sistemas Legais muito diferentes do nosso, onde demonstramos que a justiça não pressupõe o Estado. Para a questão de que o socialismo será capaz de resolver os problemas socioeconômicos que o capitalismo supostamente causa, nós temos o livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica, que demonstra que o socialismo não consegue atender às necessidades socioeconômicas da sociedade. E para a questão de que o Estado surge da necessidade de se defender, se defender de quem? Parece que é de outros Estados, não é mesmo? Em O Estado, você percebe que a origem do Estado é a escravidão e exploração, não a cooperação em busca de defesa. Nossas obras não são um conjunto de escritos que abstraem e ficam no mundo das ideias, mas livros que combatem o estatismo na prática e na teoria. Link na descrição.